Hoje nós vamos falar sobre a poesia dos instantes. Vamos começar com Heráclito de Éfeso, que é um filósofo pré-socrático que fala sobre o tempo, sobre o movimento, sobre a transitoriedade das coisas, né? Ele que dizia que não se pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio. Depois a gente vai passar um pouquinho por Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Vamos fazer um passeio num filme que é lindo, que chama O Oitavo Dia, que é uma história de um acidente, né? Um encontro com um executivo e uma criança com Down. E eu quero que a gente possa refletir juntos sobre essa beleza dos instantes, sobre a dimensão poética dos instantes. Quero agradecer as mensagens lindas que vocês deixaram falando da última live sobre cartas de amor. É muito legal mesmo a gente poder falar de amor, pensar nas cartas de amor, estudar os textos de amor. E o legal é que a gente vai... Cláudia Belchior, nossa, uma amiga que eu não vejo há muito tempo. Esses dias eu fui em cruzeiro, perguntei de você, Cláudia. Que bom você estar aí. Um beijo. E é muito legal quando a gente consegue ter essa compreensão de como é que a filosofia pode dar sabor para os nossos dias. Por isso que eu escolhi, eu vou tratar de 3 temas aqui, de 3 sugestões, quando eu pedi na semana passada. Uma das sugestões, pessoas com deficiência, então a gente vai entrar nesse tema. Outra coisa é o medo do envelhecimento, né? E a outra coisa é o desperdício da vida, alguém que colocou sobre desperdiçar o tempo. Então vamos começar com Heráclito. Heráclito foi um filósofo pré-socrático e é um filósofo complexo porque ele faz uma análise profunda do devir, do elemento da mutabilidade, né? O ser não é o ser é um vir a ser. O dia é um vir a ser noite, a noite é um vir a ser dia, o quente é um vir a ser frio, o frio é um vir a ser quente, o duro é um vir a ser mole, tudo é um processo transformacional, nada é estático. Então por isso Heráclito dizia que o ser não existe, o que existe é o vir a ser, é a mudança. E aí vem esse exemplo que é simples a gente compreender a beleza dos instantes para Heráclito. O que Heráclito diz? Quando você joga uma pedra num rio, e você joga uma pedra logo depois, não é o mesmo rio. Aquele rio já passou. Aquele instante já passou. Aquele rico instante já não existe mais, porque há um outro instante e assim sucessivamente. Os instantes não se repetem. O rio não volta. Ele corre naquela direção do mar. A gente não tem o poder de voltar o nosso tempo. Eu não tenho poder nem de estacionar o meu tempo e falar assim, não, gostei aqui dos 33 anos, vou ficar nessa idade. Eu não tenho esse poder, eu não seguro com as mãos o tempo. Eu não tenho poder de falar assim para o rio, essas margens aqui estão muito feias e eu quero passar rapidamente por elas. Ou, essas margens estão muito bonitas e eu quero segurar para ficar olhando para essas margens. Não. O rio tem um curso, sejam as margens bonitas ou as margens feias. A partir dessa reflexão fenomenológica que nasce desse conceito de Heráclito, você pensa nos seus instantes. Às vezes você reflete assim, o tempo não passa, não é possível. Eu estou aqui nessa esteira e parece que eu estou aqui há 2 horas e estou aqui há 5 minutos. Não passa o tempo. E às vezes o tempo passa rapidamente. Imagine alguém numa sala... numa antessala de cirurgia, esperando quem ele ama passar por um procedimento cirúrgico. Ele vai, o tempo não passa. Imagine alguém namorando e de repente passa o dia todo. E fala assim, não é possível. Então, quando eu estou namorando, quando eu estou vivendo um enlace de amor, eu não tenho o poder de segurar aquele tempo, por mais gostoso que ele seja, por mais bonito que ele seja. Se eu estou num show que eu acho lindo, eu não posso falar assim, eu não quero que passe mais isso. Essa emoção que eu estou tendo, não, vai passar. E ao mesmo tempo, se eu estou com uma ferida que dói muito em mim, se eu fiz uma cirurgia na perna e eu sou jogador de futebol, eu vou ter que esperar o tempo de cicatrizar aquilo lá, de colar o osso, de não sei. Mas eu não tenho poder sobre os instantes. Os instantes vão se sucedendo. Que poder eu tenho, então? Se eu não seguro o tempo e nem mando que o tempo passe mais rapidamente. Nem uma coisa nem outra.
Eu não consigo segurar o tempo. E eu não consigo fazer o tempo passar rapidamente. Uma noite indormida, você às vezes fica pensando, nossa, não vejo a hora de passar o tempo, de chegar de manhã logo. E às vezes é o contrário, você dormiu tão bem e ai, não é possível que já é 7 horas, eu queria continuar dormindo, mas eu não mando no tempo. No que eu mando então? Na atitude que eu tenho diante do tempo, na compreensão que eu tenho dos instantes e na poética para esses instantes. Vocês já vão entender por que eu escolhi essa palavra, poesia dos instantes. Por que essa poesia nos instantes? Olha o que diz Cecília Meirelles. Se em um instante se nasce e um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. Se em um instante se nasce, porque a gente nasce num instante. É um instante que faz com que eu venha ao mundo, com que eu nasça. E é um instante que faça que eu morra. Eu morro num instante. Aí eu consigo perceber cada instante, o significado de cada instante na minha vida. Vou repetir essa frase poética da Cecília Meirelles. Se em um instante se nasce e um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. Se eu conseguisse compreender isso, as minhas atitudes seriam mais poéticas e mais descomplicadas diante da vida. Tem um poema lindo que é atribuído ao Borges. Tem muito site ainda que diz que é dele esse poema, o Jorge Luiz Borges. Não é dele, é de uma poeta americana chamada Nadine Stair. Ela escreveu esse poema aos 85 anos. Vou pegar trecho só desse poema. Olha a beleza desse poema. Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Iria a lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não perca o agora. Era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vida pela frente. Mas já viram? Tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Nadine Stair. O que é isso? O que é isso? O que é eu olhar para a minha vida e pensar assim, por que eu complico demais a minha vida? Por que eu levo a sério algumas coisas que eu não precisaria levar a sério? Por que eu trabalho, com... Deixa eu mostrar o São Francisco, tão bonito esse São Francisco aqui, ó. E ali tem a Lígia Fagundes Telles do lado. Tem meu pai e minha mãe ali, ó. Pronto, já mostrei São Francisco. Mas se eu pudesse brincar um pouco mais com a vida, se eu pudesse compreender que tudo aquilo que às vezes eu brigo tanto não tem o menor sentido, porque tudo passa muito rapidamente. Minha gente, tem gente que é um peso para si próprio. As pessoas que brigam muito com as outras pessoas, claro que elas incomodam as outras pessoas, mas elas incomodam mais a elas mesmas, porque elas não conseguem extrair a poesia dos instantes. E cada instante é poético. Se eu estou no metrô ali, e eu estou observando as pessoas, eu consigo extrair daquela necessidade que eu tenho de me transportar de um lado a outro, a poesia daquele instante, aquilo que eu estou vivendo.
se eu estou conversando com alguém, se eu estou caminhando. Esse domingo eu fiz uma caminhada, eu passei 4 dias trabalhando num livro muito legal. Vocês vão ficar sabendo em pouco tempo, ainda é uma coisa surpresa da Editora Nova e tal. Aí domingo eu dei uma pausa e fui caminhar com alguns amigos em São Paulo, né? Encontrei uma amiga de Natal que eu adoro, enfim. Que delícia, o sol frio de São Paulo, caminhar, ouvir a conversa, sentar num café, ter o privilégio de poder sentar num café, tomar o café conversando com alguém que acrescenta alguma coisa na sua vida. A gente comeu cuscuz, ela é de Natal, né? Ela e o namorado. Aí a gente comeu cuscuz com ovo e queijo branco, né? Que delícia! Que prazer, que paladar gostoso, que conversa gostosa. E falando sobre fluxos, mas é aquela poética daquele instante. E de repente conversando, a gente viu ali, né? Micarla, essa é minha amiga maravilhosa, não sabia que você estava vendo. Micarla, que eu amo tanto, uma amiga tão querida de Natal. Que delícia sentar ao lado dela, ouvir as histórias dela, da mãe, das irmãs, dos dramas da vida, dos sofrimentos, dos filhos lindos que ela tem, lindos. De tanta coisa bonita que a gente cultiva no existir humano. Essa é a poética dos instantes. E eu vou jogar fora isso. E se eu estiver trabalhando, se é o momento do trabalho, eu fiquei no sábado, acho que eu fui dormir quase 2 da manhã escrevendo, mas é uma poética da escrita. Quando você consegue desenvolver uma textualidade, né? Ou a crônica que eu fiz da semana. Olha que coisa interessante. Eu citei Cruzeiro aqui no começo e eu fui na casa do meu sobrinho lá em Cruzeiro, casado com a minha sobrinha, né? E aí eu estava esperando a irmã dele e em frente à casa dele tinha uma senhora mexendo num cigarro de palha. Coisa do interior, né? Ali na porta, olhando, longe. Eu fiquei imaginando aquela mulher e criei uma história para a mulher com base naquilo, naquele instante, nas rugas daquela mulher, no lenço que aquela mulher usava, no olhar que ela tinha. Será que ela perdeu alguém? Será que ela tem marido? Que na minha história ela perdeu o marido. E aí eu fui criando uma história para ela por causa daquele instante. A riqueza desse instante. Olha que bonito que diz Clarice Lispector aqui. É complexo, mas a gente vai entender juntos. Eu, viva e tremeluzente. Que bonita a palavra tremeluzente. Eu, viva e tremuluzente como os instantes. Acendo-me e apago. Acendo e apago, acendo e apago. Só que aquilo que capto em mim tem, quando está sendo agora transposto em escrita, o desespero das palavras ocuparem mais instantes que um relance de olhar. Mais que um instante, quero o seu fluxo. Não é lindo isso? Tremeluzente como os instantes. Acendo e apago, acendo e apago. É assim com a gente. Você não acorda triste às vezes? Você está apagado. E é normal. De repente, em algum momento do dia, em alguma hora do dia, tem gente que fala isso, né? No despedir do dia, assim, às vezes, né? Naquele horário lusco-fusco, assim, né? Que não é dia, não é noite. Dá uma ideia de crepúsculo, de fim do dia, de despedida. E tem gente que fica triste nesse horário. Eu me apago um pouco ali, aí eu acendo. Aí eu tenho alguma informação de alguém e eu me apago. Eu tenho uma frustração, uma decepção, um não, que eu achava que naquele caso eu merecia um sim, eu me apago. Aí de repente eu tenho um sim. E um sim que eu nem esperava, eu me acendo. Tem uma amiga que dizia que estava numa igreja e de repente ouviu, né, uma pessoa cantando. E ela estava pensando em outra coisa, falando com Deus, ela achou aquela voz tão linda. Ela falou, peraí Deus, deixa eu prestar atenção em quem é essa pessoa. E de repente ali, né, o coração bateu mais forte e começou uma história de amor assim. Ouvindo aquele instante, aquele rico instante que eu estava naquele lugar. E aquela pessoa estava naquele lugar. E as nossas almas se encontraram. E a gente faz um pacto de conhecer melhor o que o amor pode fazer com a gente. Num instante. Num instante. Nesses encontros do instante. Quero dar uma sugestão para vocês. Verem um filme que é lindo, que chama O Oitavo Dia,
Que filme é esse? É a história de duas personagens. Um é um executivo, ele é um homem que vende felicidade, ele faz palestras, né, para explicar para as pessoas como elas devem ser felizes, como elas devem sorrir. E aí ele vai e atropela o cachorro do Jorge, que é um jovem com Down, com síndrome de Down. Quando ele atropela o cachorro, ele leva um susto e vê o Jorge. Aí ele pega e vai levar o Jorge para a casa do Jorge, não encontra o Jorge fala da mãe dele. A mãe do Jorge, na verdade, já morreu, mas o Jorge vive uma fantasia com a mãe dele, porque as coisas mais bonitas da vida dele foram com a mãe dele, e aí começa uma relação de um menino com Down e de um executivo. Qual era a característica, né, do Harry, que é o executivo na história do filme? Ele era um homem que sabia tudo de felicidade e não era feliz, que sabia tudo de gestão de emoções e não conseguia fazer a gestão das emoções dele, que sabia tudo de produtividade, de desempenho, e tinha uma tristeza profunda dentro dele. E quem é o Jorge? Esse menino com deficiência. Era alguém que só sabia que deveria revelar suas emoções, então ele vê uma mulher, ele está apaixonado, já pede a mulher em casamento, ele quer beijar a mulher, ele está triste, ele chora porque ele está triste, e essas duas histórias se encontram ali, né? E tem um momento no filme que é tão bonito, que o Jorge, né, esse menino com Down, ele deita na grama e fala pro Harry deitar na grama também. E ele, né, fala assim, mas a gente precisa ir. Ele falou, espera só um instante. E eles ficam olhando para o céu naquele instante. Aí o Jorge vira para ele, o menino com Down, e fala assim, que rico instante nós tivemos. Eram eles olhando para as nuvens ali no céu. O filme realmente é lindo. Eu já vi muitas vezes esse filme, eu choro todas as vezes que eu vejo, porque eu tive um irmão com síndrome de Down, Júnior, e que era isso, ele era um caminhão de emoção, ele só cantava o dia inteiro, só dançava o dia inteiro, ele era o centro das nossas vidas, o meu pai, da minha mãe, um amor assim, né? Um amor pleno, né? Um anjo com a gente. E muitas vezes eu não consigo compreender essas diferenças de uma pessoa que tem alguma deficiência e que por alguma razão está na minha vida. Porque eu tenho uma métrica incorreta de achar que todas as pessoas são iguais, de achar que todas as pessoas terão o mesmo desempenho, que todas as pessoas produzirão da mesma maneira. E de repente, né, olha a metáfora do filme, é um acidente. Há um acidente, ele se transforma. Minha gente, um acidente é um instante na vida da gente que pode mudar a vida da gente. Eu conheci muitas pessoas que tiveram Covid e que são outras pessoas depois da Covid. Como eu conheço pessoas que estiveram muito próximas da morte e se transformaram em pessoas muito melhores. De repente, aquela proximidade da morte fez com que essas pessoas, que eram tão materialistas, tão egóicas, tivessem um chacoalhão dentro delas e percebessem os instantes desperdiçados na vida, buscando coisas que ninguém leva. Ninguém leva isso. Eu fiquei pensando, vocês devem ter visto aquela matéria do bilionário, né, que gastou pelo menos 1 bilhão para tocar na extremidade do espaço. Aí eu fico pensando em milhões de pessoas à margem da sociedade, né? E que um gesto faria essas pessoas felizes. Não quero julgar o bilionário, não conheço o bilionário, mas aí tem um outro bilionário que falou que vai gastar 1 bilhão para encostar no espaço, né? Eu fico pensando, será que eles acham que a felicidade está nisso? Ou o instante rico é isso? Mas não há coisas tão mais profundas dentro da gente mesmo para a gente cultivar? A felicidade que você tem é o pegar alguns instantes da sua vida e ajudar alguma pessoa. O elemento transformacional dentro de você, quando você faz do seu instante um gesto de acolhimento, de amor para alguém, não tem nada mais bonito como experiência de vida quando você percebe que na sua profissão, na sua ação, você é capaz de ajudar pessoas a cicatrizar suas feridas, a encontrar o seu rumo, né? Olha a beleza que é ser médico, que é
enfermeiro, quer ser fisioterapeuta, ou quer ser advogado, e ouvindo uma história e corrigindo uma injustiça, devolver, ou ser juiz, o poder nas mãos que você tem de fazer com que prevaleça aquela justiça, aquela mulher que era tão maltratada numa casa. Né, faz um tempo que eu fui na casa de um amigo num prédio, e aí tinha uma pessoa esperando, né, uma senhora, né, esperando sentada assim. E aí eu entrei, né, ela falou assim, nossa, né, de máscara, ela falou assim, você não é o Xalita? Eu falei, sou. Né, Cecília chama essa mulher, não sei se ela tá acompanhando. E ela falou assim, eu gosto muito de você, eu vejo as suas lives, tenho os seus livros, tal, não sei o que. Eu falei, Eu falei, eu tô esperando para trabalhar aqui numa casa, né? Isso era 9h30 da manhã, mais ou menos. Eu falei, eu cheguei às 7 aqui, porque ele falou que acorda cedo, né? Mas parece que ele teve uma festa. Eu saí 3 horas, né? Acordei 3 horas para sair de casa. Ela mora no extremo sul de São Paulo, para pegar as 3 conduções para chegar lá. E o cara tá dormindo. Eu falei assim, poxa vida, né? Tudo bem, tem, né, tanta gente tem que acordar às 7 horas, né? Às 5 horas da manhã, né? Pega um extremo ao outro da cidade e tal. Mas vejam, se eu vou levantar às 10, para que fazer uma pessoa chegar às 7, né? É a coisa dos instantes das outras pessoas, do tempo precioso dos outros, o respeito dos outros, né? Da beleza que se encontra nisso. Santo Agostinho dizia que o supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres. Aquilo que é supérfluo para você, né? Tanta gente passando fome, não tenho nada contra as pessoas ganharem dinheiro, enfim, cada um tem o seu trabalho, o seu desenvolvimento, mas os desperdícios, né? Os supérfluos mesmo. Eu olho que não, leva de volta essa comida, pode jogar, não gostei, leva isso, leva aquilo. E o desperdício, na verdade, é aqueles instantes em que eu poderia ter mais consideração com o ser humano, comigo mesmo, com a construção da minha história. Essa é a poética dos instantes. Quando eu conheço alguém diferente de mim, quando eu percebo histórias diferentes das minhas histórias, quando eu paro e olho para alguém e falo, tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é alguém não prestar atenção em alguém. Eu tenho um cuidado tão grande quando alguém vem falar comigo, ou quando eu encontro alguém, ou quando alguém está contando uma história, né? Eu tenho, às vezes, até amigos mais velhos e que estão esquecidos e que vão contar a mesma história que já contaram. Minha mãe fazia muito isso comigo. Filho, eu preciso te contar uma coisa. E contava a mesma história. E eu ouvia a mesma história com o maior prazer do mundo, só para ouvir a melodia da voz da minha mãe. Eu posso dizer hoje, né, assim, a saudade que eu tenho da minha mãe, ou do meu irmão, ou do meu pai, dos meus irmãos. Eu perdi 2 irmãos, né? Mas é uma saudade bonita. Esses dias um amigo, faz uma semana que ele perdeu o pai. E ele falou, dói muito. Eu falei, dói. Ele falou, você perdeu sua mãe faz 1 ano, dói? Eu falei, dói diferente. Dói. Às vezes eu falo com ela, vai, mas é um outro tipo de dor. Chega a ser uma dor bonita, é uma saudade bonita, porque ela é tão plena dentro de mim, a minha mãe. Eu tenho tanta coisa assim, né, como lembrança bonita dela dentro de mim, pelos ricos instantes que nós vivemos juntos. Os ricos instantes que eu vivi com meu pai, que eu bebi a sabedoria do meu pai. Em muitos momentos da minha vida, meu pai morreu em 1999, em muitos momentos de decisão na minha vida, às vezes eu penso assim, como é que meu pai faria isso, né? Meu pai tinha uma sabedoria de vida tão grande que não veio de livros, né? Veio de prestar atenção no outro. Veio da simplicidade, da dimensão humana dele, dos seus ricos instantes. Vamos falar do instante em outra coisa agora. Vamos pegar a Jota Quest. Um pouquinho de romantismo aqui nesses instantes. Olha essa música deles. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só para te levar para casa, depois de um dia normal, olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, para esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua,
qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café quando você suspirar. Com qualquer humor, com qualquer sorriso, hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. A gente pode pensar assim, mas dentro da filosofia existencialista, você está projetando demais a sua felicidade nesse hoje e nessa outra pessoa, né? Não. Aqui é um romantismo bonito de você viver aquele hoje. É tão interessante que às vezes a gente tem tanto medo do que a gente tem, medo de perder, medo desse amor que pode ir embora, medo de não dar certo, e você sofre por antecipação. Pode ser que não dê certo, pode ser que vá embora, pode ser, mas é hoje, que você tenha hoje. Vive esse hoje, a beleza desse hoje, a intensidade desse hoje. Você não sabe se amanhã você está vivo, eu não sei se amanhã eu estou vivo. O que eu tenho hoje para viver o hoje? A gente falou do Heráclito de Éfeso, né? A gente podia falar dos estoicos também, que nós já usamos em muitas lives. Marco Aurélio, por exemplo, né? Cícero. A beleza do momento em que você está vivendo e a tentativa de você desamarrar o seu passado. Quantas amarras, minha gente, no passado. Pessoas que guardam coisas demais, acumuladores. Não, se eu precisar, eu tenho. Se eu olhar nisso, para quê? A pessoa está amarrada no passado e amarrado no futuro. Tem medo de não ter dinheiro no dia, tem medo disso, tem medo de... Hoje eu vi uma frase que dizia assim, como é que é? Conheça o seu companheiro quando você se separar. Conheça os seus irmãos quando você for partilhar a herança. Conheça os seus filhos quando... Uma coisa assim. Nos momentos em que você precisaria de serenidade das pessoas, você vai vendo quanto as pessoas se perdem pelo supérfluo, pelas desnecessidades, pelas bobagens. A poesia dos momentos, dos instantes, os ricos instantes. Se você pensar no seu dia de hoje, que instante de riqueza você teve? Vamos voltar lá para os filmes daquela criança, daquele adolescente, não é um adolescente, né? Mas é uma criança, né? Um homem no corpo de um menino. Aquele adolescente, né? Deitado ali, falou, que rico instante a gente teve. Será que a gente, né? Passa às vezes e pensa isso, que rico instante eu estou tendo agora, conversando com essa pessoa, que rico instante eu estou tendo, porque eu fico feliz com as coisas que vocês dizem, né? Que a live é linda, mas como me faz bem poder estar aqui com vocês, me preparar, pensar, né? Que tema que eu vou fazer lá. Que rico instante quando eu leio, quando eu escrevo um texto, e aí eu vejo as pessoas pegando trechos do texto, né? E colocam ali, e aí eu fico lembrando por que eu escrevi aquele momento dos paralelepípedos no meio do texto, porque a rua em que eu estava parado em cruzeiro vendo a mulher era uma rua de paralelepípedo. Mas como é que eu vi isso? Porque eu prestei atenção naquele instante. Eu prestei atenção na conversa que alguém me falou de uma pessoa. E tudo isso, minha gente, enriquece os nossos dias, porque vida é isso. A gente lê as pessoas, a gente lê os livros, né? A leitura dos livros amplia o meu repertório, mas a gente lê as pessoas também. A leitura que eu tenho das pessoas, quando eu me permito isso. Quando eu me permito abrir o meu coração e estar ali, inteiro, para aquilo que eu vou viver, com pessoas diferentes, com pessoas que são chatas às vezes no primeiro momento, talvez sejam assim por carência, por pessoas que eu acho que são meio antipáticas, talvez sejam tímidas, não sejam antipáticas, e aí eu vi uma vez e já saí julgando, nossa, falei, não respondeu direito. Eu não tenho que sair com uma régua
medindo as pessoas. Não, eu tenho que sair com uma lente de amor, compreendendo as pessoas, compreendendo as suas limitações, compreendendo os seus momentos, deixar de me distrair com bobagens. Nossas Noites, alguém está dizendo desse filme também, outra sugestão, que é lindo, que é uma história de amor na melhor idade, entre um homem e uma mulher que começam a se visitar. É lindo. Eu uso muito esses filmes com alunos, séries, né, para ajudar as pessoas a olhar aquilo e ver numa dimensão poética quanto de romantismo pode ter na vida, quanto de amor pode ter na vida. Tem uma companhia que eu faço um trabalho com eles, uma assessoria, e hoje a gente estava discutindo cultura empresarial, e aí um grupo que trabalha com eles falou assim, nossa, todo mundo aqui agora fala de amor, de respeito, olha, Chalita, você enlouqueceu as pessoas, né? Eu falei, que legal, né? Eu falei, não, o presidente quer fazer a live dele baseada no amor. E é isso, eu não tenho que ter preguiça de falar sobre o amor responsável. Olha que legal você trabalhar numa companhia em que as pessoas respeitam umas às outras, e cada uma do seu jeito, em que tem meta, né? Que tem necessidades de bater aquelas metas, de cumprir. Você vive numa sociedade que tem competição, mas que tem leveza, que tem um olhar compassivo para aquele que passa por alguma dificuldade, que tem sentimentos bonitos, né, de construção de uma história que é legal, que você passa boa parte da vida ali, né? Deixa eu pegar Drummond. Eu peguei tanta coisa de instantes aqui para vocês, estou falando muito, não vai dar tempo, mas olha que bonito esse poema de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, chama Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência, a ausência é um estar em mim. E sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Olha, a gente está falando muito de instantes, de prestar atenção nos instantes. Eu queria pegar esse conceito do Drummond para a nossa última reflexão, né, dessa live dos instantes, que é os instantes que eu tenho comigo. Como é que eu consigo conversar comigo? Como é que eu consigo reparar nas escolhas que eu tenho, nas coisas que eu digo, no momento em que eu vivo? Como é que eu transformo os instantes da minha vida interior em instantes ricos para a minha vida exterior? São os momentos dos meus pensamentos. Há pessoas que são muito afobadas em responder rapidamente uma agressão. Pessoas que querem resolver coisas que aquele instante não é um instante mais propício para a resolução daquelas coisas. Eu estou quente demais para isso. Na minha temperatura eu vou agredir alguém que de repente eu amo e eu possa me arrepender depois. Por que eu não espero passar um pouco esse fervor que há em mim, essa ânsia de dizer coisas? Se eu esperar um pouco, talvez eu diga coisas de uma outra maneira. Eu corrija de uma forma mais amorosa. Mas para isso, minha gente, eu preciso ter alguns instantes comigo mesmo. Há uma poética na compreensão da minha vida, dos meus limites, das minhas pausas. É isso que ele fala. Tem gente que tem medo da ausência de outras pessoas. Tem gente que tem medo da ausência dos buracos que as outras pessoas deixaram em mim. E isso acontece. A gente fala bonito de romantismo, aí alguém está acompanhando e fala assim, nossa, eu queria estar com o meu amor aqui, ele foi embora. É uma ausência. Mas essa ausência pode ser uma presença em você mesmo. Você aproveitar essa partida, e esta partida dentro de você, às vezes quem parte, me deixa partido. Mas é esse instante que eu vivo aquela dor que eu também preciso celebrar. É essa dor que me faz sentir vivo. É essa dor que faz com que eu compreenda a beleza desse amor, desse amar. Eu me lembro que uma das primeiras terapeutas que eu tive, que era uma freira, irmã Olga de Sá, de Lorena, né? Já é falecida, uma mulher maravilhosa que mudou a minha vida. Eu me lembro de contar uma história de dor, de amor, e ela falou, Gabriel, você é muito jovem. Eu sei que está doendo muito em você, mas valorize a dor no amor. Esquece a outra, esquece
Enfim, cada um leva a sua vida, mas o que você está sentindo, e o que você está sentindo por amor, é um instante de uma poesia profunda. Você está mais emotivo, você ouve músicas e você fica balançado, você chora mais, você está com vontade de escrever. E eu fui reparando que muitos textos meus nasceram de momentos de muita dor, de muitas partidas, né? Quando eu escrevi Ética do Rei Menino, foi a partida do meu pai. Esse último livro meu, O Viver é Verbo, foi a minha mãe. Eu achei que eu escrevendo, eu acalmaria os meus sentimentos, que eu queria colocar tudo aquilo, né, que estava ali dentro de mim, numa partida linda, de um amor lindo. Essa é uma partida, né, para uma outra vida, que às vezes ela é mais confusa, mais complexa pela dimensão dos mistérios. Tem gente que fala assim, mas isso é menos doloroso às vezes do que um amor que está vivo e que não está com você, que te trocou por alguém. Eu não sei qual é a dor mais doída. A dor mais doída é a dor que a gente sente naquele momento. Aquela dor que eu estou sentindo parece a maior dor do mundo. Mas que essa dor seja de amor, não de ódio. Não de ódio. Se tem uma coisa que não combina com a poesia dos instantes, é sentir ódio. Você pode até fazer escolhas de não conviver mais com alguém. É uma escolha sua, não é um ódio. Não é uma vingança, é uma escolha. Faz mal para mim, me agride demais, não me valoriza, me maltrata, me põe para baixo, não me faz bem. Fez as escolhas de conduzir a sua vida nesse caminho, o meu caminho é outro, e eu escolhi não estar mais. Isso é uma opção que a gente faz na vida. Não dá para você ter 500 amigos, né? 1 milhão de amigos é só na música. Amigo, você gasta tempo, então você escolhe pessoas que vibrem na mesma intensidade que você. Não pessoas iguais a você, não tem gente igual, mas pessoas que tenham, né, a cautela com a humanidade que você tem. Não desperdice tempo com quem te põe para baixo, não. Os instantes não merecem isso. E a gente precisa de alguns instantes para a gente ficar sozinho e para crescer nesses momentos, para a gente olhar para a gente mesmo e agradecer. Eu quero terminar, quero ver de que cidade vocês estão, mandar um beijo para vocês, mas antes disso, enquanto vocês colocam aí, quem gosta de anotar a frase, né? Ou coloca e depois pega a frase toda dela, mas eu quero terminar com a frase que eu comecei, porque tem muito mais gente do que no começo, embora fique gravado, você possa ver, né? Essa frase linda da Cecília Meirelles. Se em um instante se nasce, em um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. Eu queria que você guardasse essa frase misturada com esse pedacinho primeiro da Clarice Lispector. Viva e tremeluzente como os instantes, acendo-me e apago, acendo e apago, acendo e apago. Então, se você estiver apagado, não se cobre muito. Se você estiver aceso, celebre. Alguém de Tietê, de São Paulo, não consegui ver o nome. Santo Antônio de Jesus, Bahia, também não dá. A Vera, de São João da Boa Vista. Eufrásia, de Volta Redonda. Roberto, de Higienópolis, São Paulo. Fátima, de Salvador. Priscila, de onde é a Priscila, não sei. Beijo para você também. Valdirene, obrigado. Acho que esse horário ficou mais legal, né? Tem gente que reclamou um pouquinho. Eu fiquei tão feliz de ver umas pessoas de fora do Brasil dizendo, olha aqui, um querido professor, um ex-aluno da Unifiel, Roberta, falou, eu acompanho de Portugal, ficou tarde, da Inglaterra, mas eu vejo depois. Marcilene de Lorena, olha aí, Marcilene, falei de irmã Olga hoje, tá vendo? Ana de Teresina, Piauí, alguém de IP, Serra Gaúcha, Guilherme Logulo, meu amado, maravilhoso, esse ator incrível, Lucy Gize de Franca, Belo Horizonte, Regina de Teresina, Piauí, Lucilene de Aracaju, Micarla, meu amor, minha linda, minha amiga querida,
Maria Ivone de Fortaleza, Carla de São Luís, Brasil todo aqui, que legal. Gostaram do horário, então? Então é isso aí, minha gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Kelly de São Paulo, professora Jaqueline, Rio de Janeiro, Bernadette, Roberto aprovou o horário, então tá bom, Roberto, você aprovando. Roberto é um grande produtor de teatro. Thalita, São José do Rio Pardo. Ana de Lavrinhas, falei de Cruzeiro, né, Ana? Nosso Vale do Paraíba. Eurídice Bezerra de Lisboa. Lisboa agora, 8h40, meia-noite e 40, não é isso? 4 horas a mais? Ótimo horário. Aparecida de Caçapava. Legal, vou terminar para a gente ter pontualidade aqui para Márcia Alvim. Linda Márcia Alvim. Um beijo. Beijo no coração de vocês. Até segunda. Obrigado do carinho de vocês. Vocês fazem muito bem para mim. Um beijo.